eu acho legal que assim, você falou, Jesus Cristo usava muitas parábolas para a gente aprender e às vezes para dificultar, não para dificultar, mas para fazer a gente pensar. Eu estava em cima disso, eu estava tentando lembrar uma coisa que ia perguntar, mas depois eu posso achar essa pergunta. Mas os símbolos, o senhor falou, a mente é símbolo, né? O cérebro, professor, o senhor sempre ensina que ele processa por imagem. Os questionamentos, os aprendizados, as analogias, tanto com o paciente, o simbolismo, o senhor usa para facilitar ou às vezes para fazer a pessoa pensar. Que nem o camelinho com a Camila lá, porque a gente usa tudo isso, está no zoológico, fazendo o quê? Facilitar o aprendizagem. O aprendizagem. Entendi. Siempre no, a mí me educaron en colegio cristiano de que Deus, haciendo el mundo, uno de los anjos, que era el más bonito, que era Luzbel, se reveló y ficou Lucifer, que era luz feia. ¿Ah? Era ensinamento. Né? Ahora, ellos me enseñaron que Deus es todopoderoso. Y siempre me cuestioné, entonces, ¿por qué Deus no manda o diabo a paseo o mata ele e pronto? Está resolvido. Essas perguntas... Pero ¿sabe qué? Yo tuve una cosa que para mí es un honor ahora, ¿no? En aquella época era un desastre. Yo era expulso 2 minutos após de começar a classe de religião. Era expulso, já automaticamente. Não aguentava os questionamentos do senhor, já desde aquela época. No, já me decía un padre daquela época, o cura, decía, Fabio, fecha a porta por fora. Entonces, fecha a porta por fora e depois está expulso. Isso. Por causa, já daquela época de criança, já via os questionamentos. Falei, não, me explica mais. Isso é uma característica, professor, essa curiosidade. E não é de querer confrontar, mas de querer aprender, né, professor? Claro, eu aprendo perguntando. O senhor falou da camelinha. Eu tuve Desculpa, outro prazer. A analogia da camelinha é esse questionamento, né? O senhor colocou também do questionamento, claro, né? Mas e tudo isso, para que me fazemos no deserto, então? Eletrológico, no deserto. O senhor está falando assim, não adianta, né, ter todo, tem que ter o questionamento, tem a questão do questionamento. Eu achei legal da analogia. Um questionamento que eu fiz e também me expulsaram, sempre me expulsavam. Um questionamento bem simples. Te lembra de Arca de Noé? Lembro do registro da Arca. ¿Qué decía Arca Noé? Noé metió un casal de cada especie para dentro, ¿fue? Isso, para preservar ali a espécie, né? ¿Cuál fue la primera pregunta que yo fiz? Digo, un momentinho, digo, ¿qué? Me explique cómo merda hicieron los pingüinos para venir del Polo Sur hasta la Asia caminhando que vienen con las pecinhas juntinhas, assim. Aí o homem já olhava assim, o padre, e falava, está perguntando demais esse aluno. Já me expulsava, entendeu? Professor, o senhor acha que o conhecimento, quem é muito curioso pelo conhecimento, ou busca conhecer, saber, por exemplo, até essas questões bíblicas, quando eu ia procurar ou pesquisar, eu via que muitas coisas, tem muita gente que acredita que foi exatamente daquela forma e esquece da parte pedagógica, né? Que é o questionamento que eu fazia, né? Então, calma aí. O senhor falou dos pinguins, mas como é que funcionou isso, né? Muito das coisas que en farmacia, en química, los mayores descubrimientos, y en todo, en cualquier tipo de descubrimiento, fueron feitos por error. Cuando Fleming descubrió la penicilina, estaba investigando los cogumelos y las infecciones. Fue un error. El que descubrió el Viagra fue un error, porque estaba buscando unas limpiezas de vellas para el corazón. O empiricismo, tentativa e erro. O professor, eu acho que, eu ia até comentar disso bom, tentativa e erro. Eu vou entrar nessa, estou deixando o assunto fluir. Essa questão, lógico, errou. Uma vez uma terapeuta falou para mim, Júlio, na verdade não existe erro se você está tentando acertar. É um processo de acerto. Ela falou assim, se você olha muito para o erro, né, você falou de corrigir, pero, né?
Mas se a pessoa fica fixo no pensamento Júlio, do erro, acabou. Fracasso vai ficar ali o Júlio, fracasso. Júlio, o Colombo errou. Ele saiu a descobrir as Índias e encontrou a Sim, América. tá tudo resolvido. Ele ficou como descobridor. Né? Ela ganhou o título de descobridor. O rapaz estava errado. Peguei ali o instrumento, o vento foi me mandando, caí aqui. O cientista, vamos dizer assim, o pesquisador, que nem o professor essa parte de. O pessoal, a gente falou de neurociências, mas tem a questão da curiosidade, da pesquisa, da dúvida, né, professor? Tudo isso é importante para a pessoa poder adquirir mais conhecimento e provar, não só provar, mas ¿Qué es testar. lo que te faré, Julio? Una cosa es evidencia, otra cosa es experiencia. Y en el COVID este último demostró eso, que la evidencia no sirvió para merda ni una, disculpa la palabra. Quando viu, já Lo que estava sirvió fue la experiencia. experiência. Ah, Cada um foi vendo uma melhor forma de tratar um país de um jeito, de outro, foi essa descoberta, vivendo, passando, né, professor? Passando, se colocando. Professor, ia pegar uma. y vos sabés que hasta hoy se discute mucho la eficacia brillante de las vacinas. Está tudo. Está em discussão. E tem muita coisa que é recente, né, professor? E ainda vão descobrir o que ficou de pós-Covid, as formas de tratamento, ainda está tudo em andamento, né? Conseguiu remediar, lógico, estamos todo mundo agora conseguindo sair, ela continua por aí, mas com algumas cepas mais fracas, outras, mas tudo acontecendo pela experiência mesmo, né, professor? Pelo que está se mostrando, quem está se aplicando no meio da tempestade da coisa, né? Essa experiência, eu falo medicina por evidência, eu falo pela experiência, né? Por estar naquilo. Pero claro, es como guerra. El hombre fue guerrero desde la época paleolítica, con aquel pedazo de oso fue guerrero siempre, ¿no? El hombre fue guerrero. Entonces, así como las guerras nunca van a acabar con el mundo nunca va a acabar con las guerras tampoco. Entonces, guerra va a existir Não siempre. adianta. É até bíblico. Acho que por causa do ser humano, a forma que a gente vê as coisas, não aceitar a opinião dos outros, não ouvir, vai estar sempre em guerra por alguma coisa. Nem que for dentro de casa, né, professor? Nem que for dentro de casa, tem uma guerrinha ali. Mas, professor, eu acho que para fechar, para não esticar muito para o senhor, e depois eu quero marcar uma outra, se Deus quiser. Se o senhor fosse deixar, esse conselho, se fosse bom, eu se vendia, né, professor? Mas para um bom, eu vou colocar isso no canal que eu chamei de Transformar e Crescer. Para um bom terapeuta, uma pessoa que quer se aplicar a ajudar outras pessoas a lidar com os próprios traumas, a ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, um bem-estar melhor. O senhor, por ser professor de hipnose e conhecer muito de filosofia, de todos os outros esses assuntos, o senhor já deixou, né, a curiosidade, bom senso e anotei a humildade. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha do Fábio Puentes. Eu vi que o senhor já foi entrevistado por muita gente de nome. Eu já vi muitas entrevistas. Tive a honra de conhecer o senhor pessoalmente, estudar com o senhor. Mas deixar registrado aqui depois para eu colocar lá, vou colocar no Instagram, YouTube. Nesse tempo, professor, de internet, o senhor falou, o Google tem de tudo, mas o que o senhor deixaria... essa facilidade também está dificultando as pessoas de estudarem, o que o senhor deixaria... La cuarta palabra que es mía. Yo acrescentaría la cuarta palabra importante que es mía. Vou adicionar o quarto. Felicidade. Muito bom. ¿Você quiere ser feliz o quiere ter razón? É melhor ser feliz. Tem um amigo meu que ele comenta disso, porque a razão todo mundo vai ter, né, professor? De alguma forma, é isso ou não? Claro, es un punto de vista. Razón son puntos de vista. Por ejemplo, tu dor de cabeza, que es una penuria para vos, es el paraíso para el farmacéutico. Verdade. Professor, tem um terapeuta que eu sempre converso, depois eu vou ver se eu consigo gravar com ele, de Sorocaba, eu passo lá com ele também. Ele fala assim que quando ele conversa com o paciente, o senhor falou agora a questão da felicidade, ele sempre pergunta, a pessoa sempre vem com incômodo, né? Mas ele, se é sobre o relacionamento, sobre outra coisa, fala assim, você está feliz nisso? Essa que o senhor falou, essa felicidade, ela é subjetiva também naquilo que a pessoa crê, né? Mas
que o senhor falou que o senhor acrescentou o quarto, seria a felicidade, tanto para o profissional estar realizando aquilo e estar trabalhando feliz naquilo que ele está, e também a visão, para passar isso para o paciente, ele tem que estar, independente da forma que ele crê ou deixa de crer, ele tem que estar contente na vida dele. É isso que se busca também, professor? O que o senhor pode... A felicidade é um tema complexo. Claro, claro, porque te pregunto otra cosa más complicada y más filosófica, que es ética. Uhum. Ética é muito mais. O que é? A ética... Ética, para mí es más simple. Ética es cuando las dos partes en conflicto o en negociación salen ganando. Entendi. Sem... Entonces, yo te hago una cirugía fabulosa y te cobro $1.000.000. Uhum. ¿Estoy robando? No, porque a la vez te salvo la vida. O sea, es ético. Si te cobro R$2 y vos morreu, no cobré mucho porque ahora morreu. Entonces, ¿qué es ético? Então, o senhor fala assim, para o terapeuta pensar uma forma que, logicamente, o terapeuta tem que estar bem, estar confortável, e o paciente também, o senhor fala, equilibrar esses No, dois. pues el paciente está feliz. Está feliz. Uhum. ¿Entendió? Yo ahora inventé una técnica, yo estoy trabajando mucho ahora con armonización orofacial, que es una técnica de los dentistas, que están haciendo Né? cirugías plásticas. Popular, Digo. né? Está bem em alta, né? Y yo me crié un capítulo de la hipnosis que se llama Dismorfía Reversa en Snapchat hipnótico. Uhum. O sea, el paciente va a ver reflectido no espelho, en el agua, donde sea, a idea do rostro que ele tem na sua mente, não la que está no espelho. Isso, o Dr. Hay, eu conheci ele pessoalmente, ele falou disso uma vez, que a imagem que a gente vê no espelho é muito do que a gente pensa sobre a gente. É isso, professor? Tá bem? O que o senhor quis dizer aí? Não, porque você quer aquela imagem. La que você quer ver no espelho é a que eu vi em minha cabeça. E como, pues yo decía, ¿no te gustó el corte de cabello? ¿Dónde está, Julio? En eso saco. Ven de aquí a 40 días que un cabello creció y cortamos de nuevo. Pero la nariz ficou torta, no venga en 40 días. Pues va a continuar torta. Então, pegando isso que o senhor falou, o senhor já atendeu tanta gente que deve ter perdido a conta. O paciente entra no consultório, na sala onde está sendo atendimento, então a busca do terapeuta não é nem impor a verdade dele, que o senhor falou da ética, do equilíbrio, nem impor uma forma melhor para a pessoa, né? Mas achar algo que seja o equilíbrio, que a pessoa também goste daquilo, né? Que ela esteja feliz com aquele resultado. Né? Que já entrou gostando, já entrou com a imagem na cabeça, Júlio. Entendi. Ele já entrou com a imagem. Eu quero aquilo. Entendeu? E tentar auxiliar que a pessoa... El objetivo. Yo no voy a comprar un carro, no. Yo quiero comprar aquella Mercedes-Benz verde, descapotable. Entonces ya tengo todo en la cabeza. Já sei que é o que quero. Então, o que o senhor falou da ética é harmonizar esse pensamento. O paciente, quando ele vem com incômodo, ele está dentro da ética é quando as duas partes saem com lucro. Entendi. E aí, eu até completo. Você ganhou e eu ganhei. Ótimo, foi bárbaro. Foi ético. Muito bom. Somente um ganhou, foi ético para um, mas não foi para outro. Entendi. Vou levar isso também. Vai ficar registrado aqui, professor. Vai ficar registrado. Eu vou depois colocar umas legendas, vai ficar ótimo isso daqui. Professor, eu só tenho a agradecer esse tempo com o senhor. Quero voltar um outro momento, se Deus quiser, para a gente gravar um outro assunto. Quando você quiser, Júlio, quando você quiser. Muito obrigado mesmo, de coração, professor. São conhecimentos que depois, a gente ouvindo, revisando, você aprende mais um pouco, coloca mais uma dúvida, vai pesquisar mais um pouco aquela curiosidade. Não, e você tem um exemplo sensacional. Tu medo de viajar em avião. Nossa, esse foi... Eu te puse que a comida inglesa era pior e você foi convencido de que puta, eu tenho que comer aquela comida inglesa que é horrível. Eu lembro até hoje, que eu cheguei lá primeiro, e pior que toda a comida ficou ruim depois. Eu falei, rapaz, as comidas não encaixavam. Mas esse exemplo, esse caso, professor, pela experiência, né? Isso aconteceu comigo. Então, assim, eu aplicando, é legal disso, né, professor, que
Mesmo as pessoas que eu já apliquei, quando você aplica na pessoa, quando você está tratando alguém, você vê o resultado na pessoa. Agora, contigo mesmo, com você mesmo, você percebe quanto uma crença limitante, quanto o pensamento pode te atrapalhar na sua vida. E tem ferramentas, como você falou, de desviar essa atenção e levar, e não garantir, mas te ajudar a manter aquele objetivo, e tirar esses pensamentos que causam essa turbulência na mente e acaba desviando a gente do objetivo. Eu acho que isso, como você falou, se eu ficar só nisso, professor, se eu não aprender nada de hipnose pro resto da vida, e eu conseguir levar isso, eu acho que já vou ter matéria pro resto da vida. Porque aí Y es simple, ¿no, Julio? Una cosa que aprendí, Julio, que en hipnosis lo obvio da certo. O óbvio dá certo. É verdade. Ó, essa outra que vai ficar registrada. A gente não precisa dar tanta volta, né, professor? Tanta coisa é mais simples. Vai no óbvio que funciona, né? E deixar de lado aquela questão de muita indução e tentar focar mais, como o senhor falou. Tem muita gente que está muito na questão da indução e nas palavras que vai ajudar a pessoa a transformar Aliás, professor, Claro. deixa eu fechar com essa. Eu falei das palavras para transformar a mente da pessoa, na verdade, o que vai desviar a atenção, usar essas palavras corretas. Tem uma coisa, eu vou fechar com isso, professor. Prometo, agora eu vou fechar. O professor sempre falava da pensamento positivo e atitude positiva. Eu vou fechar com isso, professor. Deixa eu falar só um pouquinho disso, do pensamento positivo e atitude positiva. Tem gente que confunde, vamos pensar positivo. O senhor sempre fala disso. O senhor, só deixar esse último e eu fecho com isso e agradeço já ao senhor aqui. Tá. Pensamiento positivo, para mí, es algo que nos han inculcado en las últimas décadas y no deja de ser una bobagem, tá? Somente un otário tem pensamento positivo. Entendi. Por ejemplo, te hago un ejemplo, Julinho. La Mega Sena estaba acumulada en 67 millones de reais. Te pregunto, ¿você gostaria de tirar a Mega Sena? Todo prêmio. Tá, eso es pensamiento positivo, ¿verdad? Te pregunto, ¿você jugó la Mega Sena? Professor. Entonces es una actitud negativa. ¿Para qué mierda sirve pensamiento positivo si no piensa? Si no hace. Entonces, Julinho, primero yoga, después te ajoelha a rezar para chilata, pero yoga primero. Continua tendo atitude positiva, né? E mesmo assim, querer ter o fator sorte, tem um monte de coisa, né, professor? Tem fator sorte, N fator, mas não adianta só pensar, como você falou, só pensar positivo e se você não trabalhar coisas para poder cooperar para chegar no objetivo, não vai ajudar em nada mesmo, né, professor? Vai ficar só no pensamento. Oh, meu Deus. Professor, obrigado. ¿Sabe cuál es? Yo aprendí en el hospital cuál es a mejor dica para las mujeres no ter dor de parto. A melhor dica? Ai. ¿Sabe cuál es? Pode falar, professor. Ficar virgem. Não vai ter problema com cesárea nem com parto normal. Vai ter zero dor, né, professor? Tá bom. Tá bom. Professor, que 10. A gente vai marcar outra, se Deus quiser. Muito obrigado, professor, por esse tempo. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. E é um prazer ser seu aluno, professor. Aprender mais um pouco. E dessa forma irreverente, eu vou inaugurar as minhas conversas com essa primeira do senhor. Muito obrigado mesmo, professor. Uma boa noite mesmo. Depois a gente conversa mais um pouco. Muito obrigado, professor. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande. Obrigado pelo tempo, senhor. Precioso aqui para mí. Conta conmigo cuando quiser. ¿Y sabe qué? Só agradecer. No, por favor. Para terminar, una frase de William Faulkner. William Faulkner es un escritor americano que ganó Pulitzer, ganó premio Nobel. Él escribió un libro llamado Palmera Salvaje. Y él decía, entre a dor y no dor, dice, yo prefiero a dor. Entre a dor Entre dor y no dor, yo prefiero a dor. Porque você está vivo.
Eu ia O perguntar cara que não agora. sente dor. O cara que não sente dor tá, já partiu. Não tem como. Então, compensa, né, professor? É o compensador pela vida. Não tem como. Se não sentir dor, não está vivendo. Olha que top. Eu fiquei pensando aqui, que instintivamente ninguém quer a dor, mas está vivo. Então, vale a pena, professor. Vale a pena. Que Claro que top. vale a pena. Professor, muito obrigado pelo tempo, senhor. Turinho, un Parabéns. abrazo grande. É um Un abrazo prazer grande. ser seu aluno mais uma vez. Muito obrigado mesmo, professor. Igualmente, igualmente. Obrigado Ah, por la confianza. sempre mesmo. Muito obrigado, professor. É um prazer. Eu fico até sem jeito das perguntas, mas eu acho que tudo que foi falado vai ser ótimo para quem for ouvir. Eu vou tirar alguns pedaços para ficar mais fácil. Vou colocar ela inteira também na íntegra. E vai ser uma beleza de aprendizado. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Tá bom? Un beso grande, Beijo, Turinho. Como professor. siempre, a tu disposición. Muito obrigado. A Boa gente noite. marca a próxima pessoalmente para a gente conversar, dar um abraço e Cuando conversar um usted pouco. quiser. Muito, Cuando usted quiser. muito obrigado, professor Fábio Puentes. Obrigado. Chao, chao.